Eu quero te convidar para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Nós estamos fazendo uma série de mensagens aos domingos. Se você quiser tomar o seu assento, pode se assentar. Nós estamos fazendo uma série de mensagens nesses domingos, chamada As Excelências de Cristo. Você pode repetir comigo? Diga: as excelências de Cristo. Nós estamos crendo firmemente junto com o profeta Isaías. O profeta Isaías declarou, inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Deus na boca do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Então nós estamos com um objetivo nesses domingos, que é de olhar para Jesus e encontrar em Jesus aquilo que é excelente, aquilo que realmente muda a nossa vida. Nossa vida, ela é mudada na proporção que nós olhamos para Cristo e Ele nos muda. Então eu quero ler com você hoje Lucas 10, do 38 ao 42. Se você não tem uma Bíblia, você pode olhar aqui na tela. Diz assim: e aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Olhe para cá e me dê a sua atenção, por favor. Eu gosto muito de um pastor americano chamado Andy Stanley. O pastor Andy, ele é o pastor fundador de uma igreja chamada North Point, que fica na parte norte da cidade de Atlanta. É uma igreja que eu gosto uma das igrejas que eu gosto de usar como referência para a minha vida. O pastor Rudy esteve lá, teve a chance, que eu ainda não tive, de conhecer a North Point, e eu encorajei muito ele a ir na North Point. Ele foi lá visitar o irmão dele em Atlanta, né? E eu encorajei muito ele a ir lá na North Point conhecer essa igreja. Eu gosto muito da obra do Andy, aprendo muito com ele. E existem algumas coisas que o Andy fala que fazem muito sentido. E eu quero colocar na introdução da minha mensagem de hoje algo que eu aprendi com ele, lendo um dos seus livros. Ele diz o seguinte: que existem 5 motores que fazem com que a fé de uma pessoa cresça, que a fé de uma pessoa se desenvolva. Então eu quero que você imagine, não sei se você já viu um daqueles aviões que faz viagens internacionais, que tem 4 turbinas. Quem já viu esse tipo de avião? Então imagine um avião com 4 turbinas e uma 5ª turbina lá em cima, naquela parte de trás. Então são 5 turbinas que pegam aquele avião, tiram aquele avião do lugar e colocam aquele avião num lugar alto. Então essas 5 turbinas, esses 5 motores, na leitura do Andy, eles fazem com que a nossa vida cristã saia do lugar comum, saia do lugar onde nós estamos e seja levada para uma vida extraordinária. Quais são esses 5 motores? Primeiro motor: disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, solitude, contemplação, imaginação.
São coisas que, segundo ele, se um cristão pratica, se tornam hábitos, se tornam práticas diárias, isso vai fazendo com que a vida cristã daquela pessoa cresça. Segundo motor, ensino prático. É aquilo que uma igreja faz para facilitar a compreensão da palavra de Deus para os seus membros, para os seus frequentadores. Você já chegou em uma igreja para ouvir uma palavra que você ouviu muito, entendeu pouco, não compreendeu nada? Né? Amantíssimo e exaltado Criador, a sua glória inefável, inenarrável, e o seu poder inaudito estão sobre nós. Né? Você tem que ouvir com dicionário. O quê? Quem é esse? Né? Por muito tempo isso foi um recurso que algumas pessoas usavam para passar um tipo de intelectualidade e gerar uma autoridade diante do auditório. Terminava o culto, você falava para a pessoa, cara, você ouviu aquela mensagem? O cara fala, ouvi, não entendi nada, mas foi poderosa. Né? Então, o Andy diz que o ensino prático, ele é um motor que empurra as pessoas, porque as pessoas pegam a palavra, elas entendem a palavra e elas conseguem aplicar a palavra no seu dia a dia. O terceiro motor, a terceira turbina, é o serviço voluntário. É quando as pessoas, elas não apenas consomem a igreja, mas elas constroem a igreja. Elas não apenas sentam, assistem um culto e vão embora, mas elas se envolvem, elas se comprometem com fazer aquela comunidade de fé existir. Então, esse é o terceiro motor que tira a sua vida do lugar comum e leva a sua vida para um crescimento. É quando você serve, é quando você faz parte. Quarto motor, relacionamentos espirituais. É quando você se conecta com pessoas espirituais. É quando você gera vínculos, elos, faz amizades espirituais. Então, isso faz com que você não se sinta sozinho na caminhada. Você quer ver uma coisa? Quem está aqui pela quinta vez nesse auditório? Levanta a mão para eu ver. Você já veio aqui mais de 5 vezes? Levanta a mão. Quem já veio aqui mais de 5 vezes? Levanta a mão. Certo, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem 5 amigos aqui? Quem já tem 5 amigos? O número é menor do que quem já veio mais de 5 vezes. Quer ver? Quem já veio mais de 5 vezes? Levanta a mão. Quem já fez 5 amigos? É menos. Então veja, é muito fácil você frequentar um auditório sem se relacionar com pessoas. E são esses relacionamentos que vão gerar em você crescimento. Você vai aprender, você vai sofrer, você vai ser afiado, você vai ser desafiado. E esses relacionamentos vão fazendo você crescer espiritualmente. E o último motor, provações vencidas. É quando você atravessa desertos, vence e pode olhar para alguém e dizer, eu sei o que você está passando, eu já passei, mas Deus deu graça e me levou a um lugar de triunfo, e o mesmo Deus que me deu graça e me levou a um lugar de triunfo pode levar você também. Provações vencidas são motores da fé, não só da sua fé, mas da fé dos outros. Quem já foi edificado por um testemunho? Você ouve alguém falando algo, e aí você fala, meu Deus, não sou só eu que passo isso, alguém já passou. Olha, eu pensei que só a minha vida estava assim, mas a vida dele já esteve e já foi transformada. Então, vamos lá de novo, vamos repetir, diga comigo, disciplinas espirituais, ensino prático, serviço voluntário, relacionamentos espirituais, provações vencidas. Você pode anotar isso pode ser uma boa linha para você olhar para a sua espiritualidade. Agora, eu quero olhar para essa receita que o Andy dá e colocar atenção nos 2 primeiros aspectos que ele trouxe. E eu quero aprofundar a minha fala com você hoje à noite. Eu quero sair dessa periferia só diagnóstica e eu quero entrar um pouco mais fundo para a gente conversar sobre algo que eu acredito que de fato vai ser muito relevante para a nossa espiritualidade. Por quê? Porque quando nós lemos o texto base da palavra dessa noite,
o que nós encontramos? Nós encontramos Jesus indo à casa de uma mulher chamada Marta, que tem uma irmã chamada Maria. Então, nós vamos conhecendo essa família ao longo da leitura dos evangelhos, descobrimos que eles também tinham um irmão chamado Lázaro, que depois Jesus adota essa casa como um lugar de descanso, Betânia, próximo de Jerusalém. Jesus ia lá, havia um relacionamento gerado com essa família. Lázaro é aquele que morreu, Jesus o ressuscitou, e todo mundo conhece essa família então, amém? Só que o que acontece? Essa primeira chegada de Jesus nessa casa tem algo muito relevante para a igreja contemporânea. Porque quando Jesus entra, ele vai a convite dessa mulher. Essa mulher o recebe na sua casa. Então a primeira coisa que Marta apresenta diante de Jesus é proatividade. A gente não tem uma informação clara do texto, se foi Jesus que olhou para Marta e disse: eu quero ir para a tua casa, como ele disse para Zaqueu, ou se foi Marta que disse: vem lá, vamos lá para casa. Nós não conseguimos mensurar isso, mas só o fato dela abrir a sua casa para receber Jesus, dá a ela essa característica de uma pessoa proativa. Outra coisa que Marta tem é que ela é uma pessoa hospitaleira. Ela está preocupada em receber bem Jesus na sua casa. Aguce os seus ouvidos para o que eu vou falar. A hospitalidade é um dom que a Bíblia valoriza. Em alguns textos, por exemplo, Romanos 12, Paulo fala sobre hospitalidade como um dom. O escritor aos Hebreus fala que alguns, sem saber, pela sua hospitalidade, receberam anjos na sua casa e não souberam disso. Foram tão acolhedores, tão hospitaleiros, que receberam anjos. Então ela tem coisas excelentes, vamos lá, ela é proativa, ela é hospitaleira. Ela tem uma terceira característica excelente, ela é uma mulher que tem uma disposição para servir, ela está comprometida em servir Jesus. Ela está preparando a comida, né? Na nossa linguagem lá de São Paulo, ela está preparando o rango. Ela está preocupada, ela está ali olhando o que falta. E ela tem a irmã. E a irmã, quando Jesus chega, o que a irmã dela faz? A Bíblia diz que ela se assenta aos pés de Jesus e lá fica. Não serve ninguém, não se preocupa com nada, proatividade zero. Veja, a Bíblia não diz que Jesus foi para a casa de Maria. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Marta. Quem atraiu Jesus para casa foi Marta. Mas quem valorizou Jesus em casa foi Maria. E as duas, elas estão em um movimento em direção a Jesus. Eu não gosto de colocar Marta debaixo de Maria, Maria debaixo de Marta, e quem estava servindo melhor. Não, as duas fizeram movimentos aparentemente muito orgânicos. Você consegue perceber isso? Elas extrapolam quem elas são. A Marta vai servi-lo, mas a Maria vai desfrutá-lo. E é Jesus, e não elas, que faz a balança. Marta chega para tirar Maria do lugar da contemplação. Mestre, você não está vendo que ela está me deixando servir sozinha? Em outras palavras, Jesus, você não está vendo que ela é uma encostada, uma folgada,
que está me deixando na cozinha, não quer lavar uma louça. E aí Jesus olha e faz o juízo. É Jesus que diz assim: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É Jesus que diz assim para Marta, em outras palavras: o que você está fazendo não está errado, mas é secundário. Nesse momento, a prioridade é fazer o que Maria está fazendo. E aqui eu quero começar a aplicar algo para você que tem tomado meu coração nesses dias. Eu vejo que nós, como fruto da cultura que estamos inseridos, nós precisamos urgentemente fazer a seguinte pergunta para nós mesmos. Preste atenção. Nós somos filhos da cultura ou nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos do jeito desse mundo, do jeito desse tempo, do espírito dessa época, ou nós somos pessoas que nasceram do Espírito e que são filhas de Deus e seguem outra ordem de vida? Por que eu digo isso? Porque eu concordo com o Andy nessa lista que ele pôs. E o que eu mais concordo com o Andy é que antes de colocar ensino prático como motor da fé, ele coloca disciplinas espirituais. Por quê, pastor? Porque nós vivemos em uma época que a cultura que a gente dialoga e conversa e está exposto a ela todo dia, é uma cultura pragmática. O pragmatismo, ele é uma filosofia americana, basicamente, eu não vou me estender aqui, que não dá nem tempo de elocubrar filosoficamente, mas o que é o pragmatismo? Linhas gerais, o que é importante é o que funciona. Tem que ser aqui e agora, prático, funcionou, aconteceu, deu certo, é bom. Não deu certo, não tem aplicabilidade, é complexo demais, leva tempo, não é para agora, então já é careta, é cringe, não faz sentido e a gente não quer usar. Então, por exemplo, você chega diante de um micro-ondas. Eu, às vezes, chego para a Júlia, minha filha, ela gosta de tomar um leite com Toddy de manhã, e aí eu tomo leite gelado. Especialmente quando eu vou tomar leite com chocolate. E aí eu vou e faço leite gelado e levo para ela. Ela olha para mim e fala: papai, eu quero morninho. Aí eu falo: é morninho? É, eu quero morninho. Aí eu vou lá para o micro-ondas. Eu coloco no micro-ondas. Gente, quando eu aperto 40, começa uma tortura para mim. Porque eu aperto 40 segundos e liga. Aí começa. Cara, leva mais tempo para aquele prato girar 1 segundo do que para a Terra dar uma volta em volta do Sol. Eu fico olhando, aí fica 39, 38,75, 38,5. E às vezes eu fico olhando e dizendo: meu Deus, esse micro-ondas era para agilizar a minha vida e eu já estou há 40 segundos aqui e nada. Mas os nossos avós esquentavam o leite como? Tinha que ir, apanhar a lenha, cortar a lenha, limpar a lenha tinha que secar, depois que a lenha secava, aí você tinha que montar o fogareiro ali, aí você tinha que acender a lenha, e acendia a lenha. E aí tinha que esquentar. Então veja, aí depois veio os nossos pais, já com o botijão de gás, fogão a gás, aí ligava, aí tinha que pegar o bule, colocar o leite e esperar. E eu estou na geração do micro-ondas, e para mim tinha que inventar um raio
Toma! Por quê? Porque nós somos filhos da cultura. A gente é pragmático. Então a gente chega numa igreja hoje e a gente diz assim: meu casamento está acabado e tal. E aí olha para o pastor e fala: eu preciso que o meu casamento esteja bom amanhã. Aí você fala: meu, você quer que eu faça o quê? Uma bruxaria para você? Sei lá, um voodoo? Não dá. Ei, isso é sério, tá? E aí a gente vai entrando o quê? Não, essa igreja não, vou para outra porque lá tem mais poder. E lá é mais rápido. E as pessoas, elas estão buscando um tipo de relacionamento com Deus que é fruto da cultura. Eu vou falar uma coisa bem nojenta, as mulheres me perdoem, tá? Você já imaginou uma picanha assim, ó, tá lá na churrasqueira. Aí você pega aquela picanha, ó, joga um salzinho, e aí você come aquela picanha, e você mastiga, e tal. E aí você mastigou a picanha, e a picanha tá lá na tua boca, e alguém pergunta pra você e fala: cara, como é que tá essa picanha? Você fala: tá uma delícia. Você quer provar? Aí o cara fala: quero. Aí você pega a picanha, põe na boca do cara. Nojento, né? Nem tanto, sei. A pessoa vai mastigar aquela picanha. Aquela picanha mastigada por outro tem o mesmo gosto da picanha que você pegaria, cortaria e mastigaria a primeira vez? Mas isso é o que nós queremos. Nós queremos desfrutar Deus como rescaldo, reflexo da experiência dos outros. Vai lá, pastor, come a picanha e conta para mim como é. Vai lá, ministro, constrói a atmosfera de adoração para mim, deixa eu sentar, desfrutar e vou embora. Eu estou cheio de amor para pregar isso hoje. Mas é verdade, gente. É isso. É ter Jesus na nossa casa, mas manter uma relação a uma distância segura dele, porque você pode tratar ele bem. Então está aqui, Jesus, eu sou um voluntário. Está aqui, Jesus, o meu dízimo, a minha oferta. Está aqui, Jesus, eu hoje puxei umas cadeiras. Está aqui, Jesus, eu hoje, sei lá, mexi no som. Está aqui, Jesus. Mas é o seguinte, nada de intimidade. Esse negócio de desfrutar e de estar contigo e de deixar que o Senhor mexa em mim e de te conhecer profundamente, não, deixa isso para os sacerdotes. Só que todos somos sacerdotes. Só que todos, na nova aliança, somos chamados para o lugar santíssimo. Todos estamos diante de um véu rasgado, todos temos livre acesso, todos somos convidados para as recâmaras do noivo. Então a gente entrou em um ciclo de uma relação com Deus extremamente funcional. Uma relação com Deus como se Deus fosse um cirurgião geral que você chega, preciso operar a perna, ele opera, preciso operar a barriga, ele opera, preciso operar o braço, ele opera. Mas é uma relação de você resolve os meus problemas e eu volto para a minha vida cultural. Você resolve os meus problemas, você resolve a minha angústia, você resolve a minha dor, e eu volto para a cultura, eu volto para a vida, eu volto para o meu dia a dia. Eu não tenho nenhum tipo de pacto profundo contigo. E é esse o grande, ao meu ver, hálito do diabo soprado sobre a igreja de hoje.
eu vou arriscar aqui na minha fala, eu vou ser ousado. Tem duas coisas que têm tomado um lugar no nosso coração, que é um anseio de pastoreio e um desejo de respostas que funcionam. Então as pessoas chegam para você, a primeira coisa que elas falam assim: eu preciso ser pastoreado. Só que pastoreio precisa ser nomeado, definido. O que é pastoreio bíblico? Porque para muita gente pastoreio é o quê? Vem cá, querido, chora aqui no meu ombro. Aí a pessoa chora, aí fala assim: mas Jesus te ama, fica tranquila. Aí semana que vem ela volta, aí você abraça de novo e fala: Jesus te ama, fica tranquila. Mês que vem ela volta, a mesma dor. Jesus te ama, fica tranquila. Isso não é pastoreio bíblico. Pastoreio bíblico envolve consolo, discipulado e confronto. Tem alguém aqui hoje à noite? Consolo, acolhimento, você acolhe a dor, mas você não acolhe para sempre. Aí você chama para a caminhada, e na caminhada você começa a discipular. Discipulado bíblico. Opa, peraí, você tem problema no teu casamento? Tenho. Tá, então é o diabo, é você, é teu marido, é teu filho? Quem é o promotor desse problema? Isso é discipulado. Ah, sou eu. Então você vai levar um confronto. E nesse confronto você vai ser transformado. E quando você é transformado, aquele problema que existia já não vai mais existir. É compreensível isso para vocês? Mas a sociedade de hoje não. Ela quer o quê? Ela quer 5 passos, 3 códigos de como você resolve. E aí entra o que eu quero dizer para você. É que nós somos facilmente distraídos por esse mundo caído e somos convidados a abraçar essa cultura que nos desvia de Jesus e nos coloca na superficialidade da resolução dos nossos problemas. E isso faz com que nós façamos de Jesus um ídolo. Porque qual que é a diferença do Deus da Bíblia para um ídolo? É que o ídolo é um meio para um fim. Então, eu estou com um problema? Estou. Eu vou ao ídolo e o ídolo resolve o meu problema. E o Deus da Bíblia, Ele não é um meio para um fim. Ele é um fim em si mesmo. Quando eu vou a Ele, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço da minha vida, eu me fascino por quem Ele é, e eu não consigo enxergar nada depois dEle, porque tudo que eu vejo é Ele. Isso é diferente. E não significa que Deus não tenha resposta para os seus problemas, mas significa que nessa hierarquia, esse mundo pragmático, essa coisa de meus problemas, as minhas dores, o meu umbigo se tornando o foco do meu culto, esse é o tipo de mensagem que nos anestesia e nos arranca do lugar que Jesus deseja que nós estejamos. O que então esse texto nos ensina? Olha aqui para mim. Primeiro, que conhecer a Deus é uma realidade complexa. Conhecer a Deus, eu vou frustrar você nessa noite, não depende só do que você ouve de mim. Depende do que você constrói com Ele, depois do que você ouve de mim e de qualquer um que está aqui. Conhecer a Deus não é uma jornada de um culto, não é uma jornada de um ministério, não é uma jornada de um dia, é uma jornada de uma vida. Conhecer a Deus é complexo, porque você precisa parar. Você precisa
desconectar o celular, você precisa fechar a porta do seu quarto, você precisa preparar um ambiente. Eu fui para como é que fala? Uma escola de adoração com aquele americano Ron Canole. Sing out, the Lord. Lembra dele? Aquele americano. Eu fui, no ano 2006, eu fui para uma escola de adoração, para ministro de adoração com ele. Porque eu fui, não sei, né? Mas eu estava lá. E aí o Ron Canole, ele falou uma coisa que me pegou. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ele falou assim, quando eu vou ter uma noite de intimidade com a minha esposa, eu não ligo uma música de adoração no quarto. Ele disse que quando ele entrava no quarto para ter ali um momento de intimidade com a mulher dele, ele ligava We a man loves a woman. E para que aquele ambiente fosse preparado para que ele pudesse ter intimidade com a esposa dele. A gente era tudo novo, todo mundo começou a dar risada, porque a gente começou a brincar. Imaginou a gente seminarista, a gente lá no ônibus voltando para o seminário, a gente falou, cara, imagina você casar, na hora lá de namorar com a sua esposa, você pegar a harpa cristã e começar, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Não ia dar certo. E o Ron Canole disse isso, ele falou assim, olha, eu preparo o dia para encontrar com a minha esposa. De manhã eu já dou um bom dia diferente. Oi, amor, deixa aquela nota de $100 embaixo da garrafa de café com um bilhete escrito, gaste como quiser e não me preste conta. Oh. Ela chega em casa, a louça está tudo lavada, as panelas areadas. Aí quando chega de noite, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora, amigo, aí ele falou assim, então para adorar o Senhor, para ter um momento de relacionamento com o Senhor, não é uma perna em cima da cama, outra no chão, dizendo, Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela comida, pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Ou então como meu avô, pai do meu pai, me ensinou a orar, em paz me deito, em paz me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Vai-se embora. Sabe, não é sobre isso. É sobre um ambiente para o Senhor. É sobre cultivo de intimidade. Parece que é isso que Maria entendeu sem ninguém ensinar. Quando Jesus chegou na casa dela, ela entrou num flow, ela entrou num fluxo, ela disse assim, já não é hora de fazer mais nada, agora acabou, agora eu só vou sentar e desfrutá-lo. E agora é a hora que eu quero ouvi-lo. Você não pode se alimentar de Deus só em um domingo à noite, uma quarta. Você não pode se alimentar só do YouTube, porque senão você come a picanha mastigada do Douglas Gonçalves, do Theo Hayashi, do Luiz Hermínio, do Juscelio de Souza, do Bill Johnson, do Todd White, você come do John Piper, do Hernandes Dias Lopes. Cara, os caras estiveram com Deus, eles desfrutaram da palavra, eles ouviram o Senhor, aí eles vêm e contam no YouTube, você fala, já ouvi Deus hoje. Você ouviu o quê? Não, ouviu o podcast inteiro do Hernandes hoje. Não, hoje o Douglas Gonçalves estava com a tocha. Você fala, cara, beleza, tudo bem, mas e aquilo que você pode ouvir dele? E aquela picanha, ele na beira da churrasqueira, tirando aquela maturada, sabe? E você olhando e ele partindo na faca e dizendo, come Titi, come Tiaguinho, pá! E eu lá no meu lugar secreto mastigando e dizendo, oh Jesus, como eu precisava disso hoje, como eu precisava dessa voz, como eu precisava dessa palavra, como eu precisava dessas lágrimas, como eu precisava desse fogo no meu coração.
Não se contente em ouvir Deus de mim. Levante um lugar. Continue nesse lugar se você está, mas vá ouvi-lo. Vá ouvi-lo. Nós queremos muito de Deus. Nós buscamos muitas coisas de Deus. Nós queremos extrair vitórias de Deus, valores de Deus, recompensas de Deus, colheitas de Deus. Mas me parece que é uma relação só de sustento. E aí, a gente entra, como que a gente explicita isso? Como que isso vai ficar evidente para nós? No ambiente da oração. Quando você ora. Tem 3 níveis de pessoas: as que não oram, as que oram de maneira descritiva e as que oram de maneira afetiva. 3 pessoas. As que não oram, quem são essas? Aquelas que não falam com Deus. Ou que falam só de... A única palavra que diz para Deus é: viu assim, acordou de noite para pegar um leite na cozinha, sei lá, tomar uma água, aí olha no canto, esqueceu que pendurou uma camisa na cadeira da sala de jantar, pensa que é uma assombração, aí diz: o sangue de Jesus tem poder, única oração. Ou então, quando está naquele dia que precisa de um milagre, a pessoa diz: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença. Esse é o que não ora. Aí tem o segundo grupo, que é a maioria. É a conversa descritiva. Deixa eu te falar, sabe como é a conversa descritiva? É a conversa que você tem com quem você não tem intimidade. Como que é uma conversa descritiva? Você encontra a pessoa e fala assim: oi. Ela fala: oi. E você fala: tudo bem? Aí ela fala: tudo bem. Aí você fala: parece que vai chover, né? Aí ela fala: pois é, cara, com calor, né? Meu Deus, essa cidade. Aí você fala assim: cara, você viu que o Trump parece que vai ser preso? Aí o cara fala: capaz. Nada, isso aí é porque ele está o primeiro cotado para ser eleito lá no Partido Republicano. Aí você fala: mas também, se ele for preso, a chance do Bolsonaro ser preso é grande. Não, o Bolsonaro vai ser presidente, não sei o quê. Aí você fala: cara, e você viu aquele negócio lá do banco do Vale do Silício? Aí o cara fala assim: meu Deus, cara, mas não quebra não, o Elon Musk está injetando dinheiro. Fala: rapaz, falar em Elon Musk, o que você acha daquele celular que ele vai lançar? Ele fala: cara, eu não troco meu iPhone por aquilo, essas coisas novas, tal. Isso é conversa descritiva. É que você não tem intimidade com a pessoa. E quantas vezes nós estamos orando descritivamente? Sabe como é uma oração descritiva? Deus, o Senhor não está vendo? Olha só o mundo, olha os meus problemas. Deus, me ajuda naquele negócio. Deus, aquela pessoa está falando mal de mim. O Senhor não é justo? Tal. Isso é uma conversa descritiva. Agora, existe um outro nível. Existem conversas afetivas. Sabe quais são as conversas afetivas? Aquela que você chega e fala: oi. A pessoa fala assim: cara, não vem me dar oi. Tô vendo nos seus olhos que você não tá bem. Aí você fala: pô, cara, você me conhece mesmo, né? Fala: não, cara, senta aqui. Traz um café, 2 expressos aí, por favor. O cara traz. Aí a hora que tá vindo o café, você já tá chorando. Aí o cara que tá do outro lado fala assim: pô, cara, o que houve? Você fala: ah, cara, meu coração tá assim, ó. Aconteceu isso, isso e isso. E eu tô me sentindo abandonado. Eu não tô conseguindo lidar com essas coisas. Porque assim. E olha só, você consegue me escutar, mas fulana, beltrano, tal.
e você vai aprofundando. Aí a outra pessoa fala para você, tá, mas me fala uma coisa, de onde você acha que surge esse sentimento? Aí fala, cara, acho que da relação que eu tenho com meu pai, com minha mãe, não sei. Já sei. É que quando eu era criança eu fui abusado. E de lá para cá, meu coração não consegue superar isso. Aí a pessoa do lado de lá fala, cara, mas veja que na sua vida já aconteceu isso. E aí você fala, puxa, é verdade. Fala, cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa visão que você está tendo sobre as pessoas é equivocada, porque eu estou aqui na mesa com você e eu te amo, independente tal, eu estou com você. E aquela conversa vai afundando, vai aprofundando, daqui a pouco você descobre que o porão tem subsolo, você abre o subsolo do porão e você vai entrando em um lugar íntimo. É de uma relação afetiva com Deus que pode nascer uma verdadeira adoração. Deixa eu te falar uma coisa, porque a adoração não é descrição de quem Deus é. A adoração é transbordar de quem Deus é para você. Porque quem Deus é, Ele sabe pela boca dos anjos. Mas o que Ele é na sua vida, Ele só sabe no ambiente dos seus afetos. Quando você chega na beira daquela fogueira que Jesus está restaurando Pedro, a pergunta de Jesus para Pedro não é: você acertou no cumprimento da lei? Você foi um bom apóstolo? A pergunta é: você me ama? Porque a conversa é sobre afetos. Sabe o que Maria está vivendo aqui? Uma explosão de afetos, e isso vai ficar visível quando Maria pega um vaso de alabastro com unguento de puro nardo e quebra nos pés de Jesus e lava os pés de Jesus, unge Jesus com aquele óleo que estava guardado para o dia do seu casamento, como ela estava dizendo para Jesus: você é a pessoa mais importante que eu já conheci, todos os meus afetos são seus, tudo que eu tenho é teu. Então esse quedar-se aos pés de Jesus não tem a ver com o desempenho de Jesus, nem com o desempenho de Maria, tem a ver com os afetos, tem a ver com o quanto que você passa a amar alguém. E é isso que o diabo está tirando da igreja desse tempo, por causa do imediatismo e do pragmatismo. Porque você não vai construir afetividade com Deus em um dia. Você não vai construir afetividade com Deus em uma semana. Você vai construir afetividade com Deus numa jornada. Deus funciona? Nem sempre. Porque muitas coisas que nós queremos que Ele funcione, Ele não vai fazer. Porque se Ele fizer, Ele perde o nosso coração de vez. Oxe, Jesus. Sara essa tomada, Senhor, cura ela. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos habituados a ter conversas superficiais sobre coisas que estão fora de nós. Deus está à procura de diálogos íntimos, internos, de alma, que são possibilitados pelo Espírito Santo, a fim que nós tenhamos uma vida marcada pela relação com Jesus. Eu termino a minha palavra de hoje dizendo para você o último ponto que uma relação afetiva com Deus vai te dar. E esse é o maior ativo que a igreja precisa restaurar. Uma relação de afeto com Deus vai restaurar o seu fascínio por Jesus. A palavra fascínio, ela significa atração irresistível, efeito de fascinar, deslumbramento. Quando você sai do campo do funcional
você vem para o campo dos seus afetos, você tem a intercessão do Espírito Santo, você começa a se relacionar com Jesus de modo afetivo, você começa a olhar novamente para Jesus, e você vai tendo um resgate do seu fascínio, você vai tendo um resgate da sua admiração por Cristo. Cristo não é mais o Deus que te serve, Cristo é a pessoa na qual você se perde, na qual você já não consegue mais se reconhecer quando você está na presença dele. Cristo se torna a raiz, a origem, o meio, o fim, o destino da sua vida. Tudo que você enxerga passa pelo filtro de Cristo. Tem alguém aqui nessa noite assim, ó, chacoalha a sua mão assim, diga: eu estou aqui, pastor. Então, gente, por favor, o que Jesus está chamando a nossa vida, está nos convocando como igreja, por um resgate da fascinação, por um resgate. Porque você precisa de respostas? Sim. Você precisa de intervenções? Sim. Você precisa de milagres? Sim. Mas acima da esfera das respostas, das intervenções, dos milagres, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus, e você precisa aprender a desfrutar de quem Ele é. Eu acredito que nos últimos dias, esse é o clamor do Espírito Santo, porque no final de Apocalipse a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Como que nós vamos dizer vem Jesus, se nós não estamos fascinados por Ele antes que Ele venha? E é por isso que esse clamor Maranata, esse clamor pela vinda, ele precisa e vai crescer no nosso meio nos próximos dias, meses e anos. Na proporção que nós olharmos para Jesus, na proporção que nós desfrutarmos dele, na proporção que nós descermos para os níveis de conversas afetivas, de confissões reais, de aberturas genuínas de coração, de falas a respeito dos porões da nossa alma, de trazer para a mesa com Jesus as conversas mais duras e mais difíceis sobre pecados antigos, sobre males que nós encobrimos, sobre coisas que nós não falamos com ninguém. Quando isso começar a vir, nós vamos começar a se fascinar por Jesus, e no clamor Maranata vai crescer, e nós vamos começar a olhar para esse mundo e vamos dizer: não mais a cultura, não mais a terra, não mais os prazeres, não mais esse tempo. Maranata, Maranata, meu amado volta, meu amado venha. Maranata, venha Jesus. Maranata. Eu quero que você fique em pé comigo agora, nós vamos orar. A minha oração essa noite, e a minha esperança para você, Igreja Doxa, é que nós consigamos subir o nível da nossa procura. Todos precisamos de respostas, todos precisamos de curas, todos precisamos de intervenções, isso é verdade. Mas eu quero acreditar nesse tempo, que o Senhor vai nos dar esse faro de Maria, essa percepção daquilo que tem mais valor, daquilo que é mais importante. Isso é navegar na contramão. Isso é navegar no contrafluxo. Nós vamos, e eu quero profetizar aqui, você me dá 1 minuto para eu profetizar algo aqui. Nós estamos às margens de dias muito difíceis no mundo,
A humanidade, ela está convulsionando. As pessoas perderam a noção do que é bom, do que é moral, do que é justo, do que é correto. Elas amaram a mentira e se prostraram diante dos seus próprios sentimentos. O mundo está borbulhando. A qualquer momento isso vai ferver e a qualquer momento o leite derrama. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa âncora? A nossa âncora é uma igreja apoiada em Jesus Cristo, que está chegando para reinar sobre a terra. Uma igreja que o deseje, uma igreja que ambicione o lugar mais perto dos seus pés. Eu creio que o Espírito Santo nesses dias vai começar a ativar essa fome pelo seu lugar secreto, pelo seu quartinho fechado, pelo seu lugar de oração. Eu às vezes passo meses orando sem ouvir nada de Deus. Às vezes eu passo meses dizendo, fala alguma coisa, e Ele está como? Cuidando de alguma estrela, de algum planeta, eu não sei, mas falando bem pouco comigo. Mas eu tenho aprendido a estar ali. Eu tenho buscado estar ali. E tem dias que a última vez que ele resolveu falar comigo, eu nem estava no meu lugar secreto. Sabe onde eu estava? Numa cafeteria com 5 pastores. E um cara do outro lado do Brasil, pelo telefone, falou com 4. Quando chegou em mim, o cara falou, volta esse telefone aí. E aí depois de, 4 meses de silêncio, Deus resolveu falar comigo numa cafeteria. Vai entender. Sabe o que é isso? Deus. Vamos, igreja. Nós vamos servir, nós vamos ouvir, nós vamos aprender, mas nós não vamos abrir mão desse lugar. Esse lugar aos pés do amado, esse lugar aos pés do desejado, o desejado das nações, o desejado das nações, o Deus maior do que o meu problema, o Deus maior do que a minha angústia, o Deus maior do que a minha dor, o Deus maior do que o meu pecado, o Deus maior do que o meu momento, o Deus que é, que era e que há de vir.